Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta, que vive com a mente alerta, que não está distraído, que não está pisando na bola, que está tendo consciência do campo todo e sabe para quem deve fazer o passe. Percebe isso? Nós estamos na época da Copa do Mundo. Eu tenho assistido, hoje assisti o Jogo do Brasil, eu acho que muitos de vocês também assistiram. E a gente vê a diferença quando os jogadores estão muito conectados uns com os outros. Eu não entendo muito de futebol e depois eu assisti um pouco uma entrevista que o Tite deu e eu ficava preocupada porque os nossos jogadores não estão marcando o outro, não estão tirando a bola do outro. E o Tite falou uma coisa interessante. Ele disse assim, nós marcamos territórios e não pessoas. Puxa, isso daí é um momento zen. Isso é uma reflexão que nós podemos ter na nossa vida. Eu não marco uma pessoa. Eu não quero impedir um jogador de jogar, alguns times fazem isso, mas eu crio espaços em territórios, eu marco territórios. Os nossos povos indígenas reclamam muito que não há demarcação. Demarcação é isso, né? De você demarcar um território onde seja para os povos indígenas e nos quais não vai ter pesca de outras pessoas, não vai ter caça, não vai derrubar a mata, não vai fazer uma porção de coisas que nós, como uma comunidade mais desenvolvida, achamos que é benéfico para o mundo, quando os povos indígenas querem preservar a sua cultura natural. Então, demarcar um território é isso. E achei interessante pensar que em futebol também é uma estratégia de jogo. Você não marca uma pessoa ou outra, mas áreas onde você vai atuando e jogando. Bonito, não é? Às vezes a gente vê um jogo e não entende bem o que está acontecendo, e é bom tentar entender um pouco mais. Porque nós estamos falando aqui no Momento Zen da Rádio Mundial sobre o jogo da vida. Que é um jogo em que todos nós, nesse momento, estamos vivendo. Todos que estamos vivos aqui e os mortos também. Você sabia disso? Que eles também estão aqui conosco? Eles não estão noutro lugar, eles vivem em nós. Esse fim de semana eu teve uma pessoa que faleceu, um senhor que faleceu. Ele criou 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, tem 5 netos. Foi um homem digno, honrado, respeitado por toda a comunidade. Pediram muito que eu fosse lá fazer a prece no velório, antes de ser feita a cerimônia do enterro. Um senhor japonês, muito digno, com 80 anos de idade, a mesma idade com que morreu Shakyamuni Buda, o Buda histórico, né? E ao final, depois de todas as preces litúrgicas da Soto Zen, que é a ordem que eu represento, o encaminhamento que a gente faz, que a pessoa vá para a luz infinita, que não fique aprisionado com as coisas menores da nossa vida aqui, desse mundo material, mas que vá para a luz infinita. O filho mais velho pediu que todos saíssem da sala, ficaram só os familiares, e ele disse, eu não sei rezar, eu não entendo de rezas, mas eu entendo que meu pai foi um homem digno, que meu pai nem bebia Coca-Cola para que nós pudéssemos ir para a faculdade. E nós todos fomos. Ele trabalhou muito, ele se esforçou muito, teve muitos amigos, foi muito amado, muito querido, porque foi um homem digno. Não é bonito isso? Que a gente possa, no momento da nossa passagem, que um filho, uma filha, um aluno, um parente, alguém que conheceu você, possa fazer essa homenagem de dizer só temos gratidão. E a esposa dele também, que viveu com ele mais de 50 anos, ela dizia, tudo que eu sinto é gratidão. Para quem você sente gratidão? Por quem você sente gratidão?
Diga, Nilo, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Momento Zen, 5 anos de Rádio Mundial. E hoje inaugurando, uma estreia hoje, né? Isso, hoje está, a mestra Cohen está estreando uma nova idade, porque fez aniversário ontem, não é? Isso mesmo. Completei 71, não é bonito isso? No Japão fala, completou 71, entrou para os 72. Nós contamos assim, agora, quantos anos você tem? 71. No Japão eu tenho que dizer, não, eu tenho 72, porque terminei os 71. Jaqueline Sensei, ela gostaria de saber como lidar com pessoas invejosas, tanto no trabalho quanto na família. Olha, eu vou dar um exemplo de inveja hoje. O Neymar caiu no chão, ele foi pegar uma bola que saiu, ele caiu no chão, e o carinha veio fingindo que ia ajudá-lo para levantar e pisou no pé machucado dele, o pé direito dele, pisou com a chuteira, com tudo em cima. Isso é inveja. A inveja é quando alguém quer destruir você. É diferente de alguém ter ciúmes de você, de alguém cobiçar a ter o que você tem. O outro, como ele não consegue ter o que você tem, quer destruir você. Então a gente se cuida. A gente não vai dar oportunidade para uma pessoa invejosa fazer isso que o menino fez lá com o Neymar. Segundo alguns juízes de futebol, acham que esse jogador ele deverá ser punido. Mesmo que ele não foi punido ali na hora pelo árbitro, ele vai ser punido na sua carreira. Ficar alguns meses sem jogar para aprender que isso não é coisa que se faz. Então as pessoas invejosas precisam aprender a cuidar de não ter inveja. A gente pode até perceber, às vezes tem uma invejinha pequenininha, né? Ah, tenho inveja, aquela pessoa tem cabelo comprido, o meu cabelo não é comprido, o cabelo dela é bonito, eu fico com raiva, vou lá e puxo o cabelo da outra. Não, eu não preciso puxar o cabelo da outra. Eu posso apreciar esse cabelo. Eu posso apreciar um bom jogador de futebol. Eu posso apreciar pessoas que tenham certas capacidades que eu não tenho. Então, até a inveja precisa ser trabalhada, estudada, ensinada. E às vezes a gente até tem que dizer para o outro, nossa, você está com inveja? Não precisa. Você tem tantas capacidades melhores que a minha em outras áreas. Às vezes é isso. Agora, não é dizer que o invejoso é que está impedindo você de fazer o que você quer, hein? Porque a gente é muito danadinho de fazer isso. Ah, não está dando certo porque alguém está com inveja. Não. Você deixa a inveja com o invejoso. E você produz a sua qualidade. Gostei de ver isso hoje no nosso jogador, o Neymar, que apesar de toda a canelada, a pisada que ele levou, levantou-se, saiu, continuou jogando e jogando muito bem. Não ficou com medo, não ficou com raiva e não quis brigar com o outro. Isso é treino. E é treino porque o treinador dele está treinando ele para isso. E você pode treinar você para isso. A pessoa pode ter inveja de você, fazer o que quiser contra você, você não desiste do seu propósito, do seu objetivo. Só evita ser machucada. Então, eu acho que complementarmente a isso, a questão que a Julie propõe que ela já ouviu falar em palestras que o que me incomoda no outro pode ser uma oportunidade de crescimento, porque esse outro pode ser um mestre para mim. Ela deve estar falando do Bodhisattva, né? E aí ela pergunta, eu tenho que encarar isso ou tenho que me afastar? Olha, afastar-se ou tocar ambos errados, a gente fala num sutra. É como fogo maciço. As coisas que nos acontecem, né? Você nem se afasta e nem quer pegar, entendeu? Você reconhece o que é e não se deixa tocar. É só isso. Você conhece, nossa, essa pessoa está com inveja de mim. Que pena, não é? Podemos conversar com ela? É possível você dialogar com essa pessoa e fazê-la perceber onde ela está? Se não é, não fique muito próxima, como eu digo, né? Se um cara vem e quer chutar sua perna, quer arrebentar sua perna, você não dá perna para ele chutar. Você tira a perna de perto. Mas não significa que você pare de viver, de fazer suas coisas. Às vezes é alguém que trabalha conosco. Às vezes é um parente próximo. Você não pode afastar essa pessoa, você convive com ela. Como durante 45 minutos a gente convive com aquele grupo de jogadores. Alguns invejosos, sim. E aí o que você faz com isso? Você evita que ele te machuque, mas você não evita a pessoa, você não pode fugir. Para onde você vai fugir? Se não tem essa pessoa com inveja, pode surgir outra.
como fazer com que as pessoas não sintam inveja de você. Não é fácil, mas você percebe o outro. Você percebe a necessidade de outro. O que está invejando? Por quê? O que você tem que o outro inveja? Perceba isto. Será que o que você tem é tão especial que a pessoa queira destruir você por causa disso? Existe. Existem, sim, pessoas maldosas, pessoas que veem um casal com um relacionamento de harmonia, fica lá querendo colocar veneninhos para ver se eles se separam, né? Então tenha consciência, se você já percebeu quem é o invejoso, você sabe que o que vem desta pessoa é veneno. Então não beba desse veneno. Rosana, sua aluna Ronin, está lhe mandando um gachô a partir de Ribeirão Preto. Muito bem, eu espero que Ribeirão Preto esteja mantendo a prática de zazen forte e firme. E o Soares, muito querido, preocupado, porque eu estava muito aflito, porque faz tempo que não conseguia acessar o momento zen. Achei que alguma coisa estava acontecendo com a monja, está tudo bem. Houve Soares, obrigada. Eu fiquei doente, fiquei quase que um mês todo doente. A minha voz, você vê, ainda está pegando um pouquinho na garganta. Tive um resfriado. Esse resfriado forte que está acontecendo aqui em São Paulo, segundo o meu médico, esse resfriado veio dos Estados Unidos. Foi um resfriado bravo que aconteceu no inverno dos Estados Unidos. Veio de aviãozinho para cá. Avião a jato grande, poderoso, e trouxe para cá um vírus muito forte, que nós, população do Brasil, estamos sofrendo. E eu peguei esse vírus, no começo tratei como um resfriadinho comum, muito simples, vitamina C, e conforme ele não foi saindo, fui visitar a minha médica, que faz tanto homeopatia quanto alopatia, e ela diz, não tem isso, monja, tem que tomar antibiótico. Então eu faltei 2 semanas aqui que eu não pude vir. É só isso. Mas o Otávio Leal esteve aqui e o programa continua. Ah, sim. A Elisa pergunta, Roshi, eu acho que aqui tem 2 perguntas numa só. Como saber qual a nossa melhor posição no jogo da vida? Só saber a posição já é uma coisa, né? Agora querer saber ainda qual é a melhor. Tem coisas interessantes, né? Havia um mestre zen no Havaí. Ele era muito querido, muito amigo do meu professor. E ele deu uma vez uma palestra para nós. Eu estava iniciando a minha prática. E ele diz assim, como é que você sabe que uma pessoa tem uma prática mais desenvolvida? Uma percepção maior do todo. Quando entra numa sala, em vez de pensar qual é o melhor lugar para eu me sentar, qual é o lugar melhor onde eu possa me sentar e que seja melhor para todos, para os outros. Conhece pessoas que não sabem bem a sua posição? Chega na casa de alguém e senta na cadeira do dono da casa, da dona da casa, porque não sabe o seu lugar? Você é um convidado. Você vai sentar aonde alguém disser para você sentar. O filho que quer sentar no lugar do pai na mesa não está certo. Então, qual é o seu papel? Em cada circunstância, nós temos papéis diferentes. Na família, na rua, no trabalho, no trânsito. Não há um papel fixo e permanente. A sua posição não é fixa e permanente. E isso é estratégia, como no jogo de futebol. A estratégia do Tite hoje foi essa, de mudar a posição dos jogadores. Logo à direita e logo à esquerda, vem para o meio. E aí você está sempre viva, alerta, fazendo o seu melhor, percebendo quando é que vem uma bola na sua direção. Uma bola no sentido de uma possibilidade de uma jogada honesta, de arte, de correteza. Você tem que estar acordada, desperta. Por isso que eu sempre recomendo o zazen, a prática da meditação, para você estar acordada. Meditação não é relaxamento, não é para descansar, é para acordar, para perceber em que posição eu jogo agora, nesse momento. Roshi, são várias as manifestações aqui de torcida e satisfação pela sua cura e também congratulações pela sua nova idade. E a Márcia introduz um assunto que aí já é da vida prática. Como lidar com o alcoolismo em pessoas conhecidas? Bom,
o alcoolismo geralmente tem o dependente e o codependente. As pessoas, às vezes, da família, os próximos, acabam mantendo a pessoa que tem essa tendência ou que tem essa doença, que o alcoolismo é uma doença, ela mantém-se nesse ciclo, não consegue sair. É preciso que a pessoa que bebe, a pessoa, primeiro, perceber que ela tem um problema e ela querer curar. Você que vive junto não faz nada sozinho. Não adianta você dizer, você é alcoolista, piora. Vai dar briga, vai dar confusão, vai dar tristeza. Geralmente as pessoas que ficam dependentes quimicamente de alguma coisa, quer seja álcool ou qualquer droga, são pessoas mais sensíveis, não menos, mais. E porque são mais sensíveis e muitas vezes porque não sabem lidar direito com os desconfortos da vida, com as tristezas, os sofrimentos, as insatisfações, encontram uma escapatória vou pegar num estado um pouco alterado de consciência. O budismo recomenda que a gente esteja no nosso estado natural de consciência, que nós não precisemos usar nada que nos tire do estado natural. O que você pode falar para essa pessoa, mostrar em alguns momentos muito delicados e precisos? Por exemplo, que hoje em dia, se alguém dirige um carro alcoolizado, é crime. Não é acidente. Se tiver qualquer problema, bateu em alguém, atropelou alguém, não é acidente, é crime. Então, estar alcoolizado significa que você perde a sua capacidade de responder com precisão num momento crítico. Às vezes a pessoa perde a censura, fala o que não devia falar, não percebe o momento de parar de falar. Então, como é que você dá sinais, se essa pessoa é muito próxima a você, para que ela possa perceber que nem sempre é agradável a presença e a companhia de uma pessoa que está sempre alcoolizada. Porque a gente diz que o álcool bebe a pessoa. Não é mais a pessoa que bebe e sente prazer na bebida, mas a bebida pode engolir um ser humano. Nós conhecemos, a Nilo também conhece, pessoas que eram muito prisioneiras do álcool, fizeram tratamento, a família geralmente tem que fazer tratamento junto, e a família depois se reorganiza novamente, né? Então, existe a Associação dos Alcoólatras Anônimos, Alcoolistas Anônimos, né? Tem um trabalho muito bonito, mas só funciona se a pessoa for até lá. E é duro, não é fácil. É cada dia, e não é cada dia, é cada instante. Só agora eu não vou beber. Não pode pensar que é para sempre. É só agora. Porque cria uma dependência química no corpo, como o tabaco. Cria uma dependência química, como outras drogas mais pesadas, né? Algumas que ainda bem não temos aqui no Brasil, mas que é um problema grande na Europa principalmente, né? Ontem mesmo a televisão espanhola estava dando essa questão lá, a heroína, que é a grande questão, né? As pessoas se injetam na rua, eles ficam catando essas ampolas usadas de heroína que está jogada, assim, mas é muito, muito, muito. Brigam, criam confusão, os vizinhos pedem, por favor, que sejam internados, que se curem, né? E tem grupos trabalhando com isto, assim como tem com o álcool. Então, que você saiba encontrar um caminho de apontar a essa pessoa que ela pode estar perdendo a beleza da vida. Perder a beleza da vida é um problema, inclusive, para a Bárbara, que diz que descobriu-se há 15 dias com depressão, e gostaria que você comentasse, mas eu acho que, no caso, o sofrimento é opcional. Eu acho que é a melhor recomendação, não é? Isso, tem um livro, isso mesmo, Bárbara. É um livro que eu escrevi o ano passado, que se chama O Sofrimento é Opcional, como que o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão. A palavra depressão é interessante. Se existe uma montanha alta, existe um lugar onde ela baixa. Esse lugar que abaixa a gente vai chamar de depressão. O mar, por exemplo, o oceano, ele tem depressões. São lugares em que o mar é mais profundo. Veja, use isso a seu favor. O que eu estou entrando numa parte mais profunda de mim mesma?
O que eu não percebia antes, que eu ficava só cantando, brincando, rindo, e que de repente perdeu um pouco o encanto, porque eu estou vendo o outro lado. Ah, eu estou percebendo alguma coisa em mim e no mundo que eu não percebia antes. Não é que é bonito ou feio, é apenas um aspecto que eu não me dei conta. Mas esse aspecto não anula o outro, ah? A noite não anula o dia. A sombra não anula a luz. Então procure por essa luz. Rochi, a Tatiana está nos acompanhando desde Jundiaí. E o Ivan gostaria que você comentasse sobre indecisão. Ah, tomar decisões é tão difícil, porque na hora que você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. E nós sempre ficamos assim, será que este é o melhor caminho? Não, mas será que este é o melhor? E aí a pessoa fica partida, não consegue tomar a decisão. Existe uma frase que é do taoísmo, não é nem do budismo. Taoísmo é uma tradição muito antiga na China. Tao quer dizer caminho. E havia o fundador dessa ordem que deixou vários pensamentos bem bonitos. E um deles que eu gosto muito é isso. Ele diz assim, em dúvida, não. Se você está em dúvida sobre o que fazer, não tome a decisão. Espere amadurecer. Mas não fique uma pessoa indecisa para o resto da vida. Você veja, eu tive um acidente de carro porque eu tive uma indecisão. Naquela época, muitos anos atrás, eu tinha 20 anos, eu estava descendo a Rua Augusta, lá embaixo tinha uma ilha no meio do caminho. Eu tinha algumas pessoas no carro comigo, eu fiquei em dúvida, indecisa se eu ia para a direita ou à esquerda da ilha. Tinha caminho pelos dois lados. Esse momento de indecisão fez com que o carro batesse na guia e capotasse. Então, indecisão é perigoso. Você vai ter que tomar decisão. Tome essa decisão rapidamente. Tome essa decisão certeiramente. E se por acaso você percebeu que você entrou numa rua sem saída, volte. Apenas isso, volte. Não analise tanto, não se preocupe tanto, porque há momentos na vida que essa decisão é muito importante. É aquele momento crucial, que se você não tomar uma decisão, você vai perder até a sua própria vida. Então, cuidado com isso. Aprenda a confiar em você, a confiar na sua mente. Eu digo que a mente é esse computador de última geração, ele está processando tudo de uma maneira incrível. E às vezes a nossa lógica, vamos dizer assim, mas é uma maneira superficial de ver a realidade, ela interfere. Ah, não decida por aí. Sinta, permita que a sua intuição, junto com a sua razão, auxiliem você nas tomadas de decisão. E depois assuma a decisão que você tomou. Faça funcionar. Faça dar certo. O que mais? Coen, chegamos à reta final do programa, mas ainda dá tempo, sim, de a senhora responder mais uma perguntinha. E já saliento que as perguntas que estou relacionando aqui, que não vamos poder tratar hoje, nos próximos programas a gente aborda sim. Soares pergunta, já que você estava falando justamente de outro sistema, a diferença entre o budismo tantrayana e o Zen budismo. Olha, eu conheço muito pouco do Tantra. Realmente eu não conheço, eu não posso falar para você. Eu sou uma monja zen budista e apenas tive tempo nesta vida de estudar o Zen. E mesmo isso, estudei só uma parte, porque é vasto, é imenso. Existem outras tradições budistas, mas eu não me atreveria nem a compará-las, porque eu desconheço em profundidade o seu significado. Eu conheço Zen, e Zen significa meditar. Entrar em contato você com você mesmo, com a essência do ser, que é a essência da vida. Então, uma boa noite a todos e uma boa semana. Que assim seja. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.